nessa caminhada. E o tema da reflexão de hoje foi esse tema dessa música, por isso que eu disse que eles iriam me ajudar, né? Hoje. O tema da mensagem de hoje é: a alegria do Senhor é a nossa força. E como a gente entender isso? Como a gente entender que a alegria que Deus nos concede é o que nos dá força para os desafios da vida. Eu sei que todos nós aqui vivemos tempos e muitos momentos até difíceis de luta e demais, mas a gente sabe que a gente precisa buscar algo que nos dê, que nos alimente. E muitas vezes é difícil encontrar essa alegria. E é interessante que o mundo busca é essa alegria, e por não encontrar muitas vezes e não saber que é o Senhor que nos concede, vai procurar em outras coisas. Confunde, por exemplo, a alegria com prazer. E são coisas totalmente diferentes. A alegria, meus queridos irmãos, é um sentimento de satisfação e de felicidade. É algo que nos traz e que nos completa, inclusive nos trazendo paz. Ela é uma emoção que nos enche e que nos motiva a seguir em frente. Porque quando eu tenho alegria, eu tenho esperança. Eu tenho convicções que Deus cuida de mim e que Ele está abrindo portas na minha frente, que Ele está colocando lugares bons para que eu possa conduzir. É mais ou menos o que o Salmo 23 é expressado: o Senhor meu pastor, de nada terei falta, ou nada me faltará. Ele me guia por águas tranquilas e a pastos verdejantes. Qual é a motivação e qual é a maior alegria de uma ovelha? Pastos verdejantes e águas tranquilas. Parece que as pessoas buscam em coisas, e você já deve ter visto muita gente que parece que ele chegou ao topo do seu sonho e não encontrou a felicidade. Pessoas que chegaram de repente no topo da sua carreira, alcançaram aquilo que tanto almejaram, mas quando chegaram naquele lugar, eles descobriram que aquilo não é a verdadeira alegria. Falo muito isso com as pessoas, porque a gente vê pessoas que, humanamente falando, parece ser muito bem sucedida, mas não conseguem ser verdadeiramente felizes. Mas a Bíblia, ela nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força. Isso significa que quando nós estamos alegres no Senhor, nós somos capazes de enfrentar os desafios da vida com coragem e com determinação. E essa é a grande diferença. A alegria não é ausência de problema, ou talvez ausência de lutas, mas a alegria é a convicção de quem está com você nas lutas e nos desafios. É a certeza que existe algo melhor e maior e extraordinário para aqueles que perseverarem. Isso nos move. A alegria que Deus nos dá é diferente de qualquer outra realização. Tem muita gente, por exemplo, que dedica toda a sua experiência e força na sua carreira acadêmica, e aí faz doutorado, pós-doutorado, e daqui a pouco você olha, até pouco tempo, eu não sei onde está mais, mas eu juntava todos os meus certificados. Eu tenho uma pasta, eu acho que tem certificado de um monte de coisa. Mas quando você conclui um curso, ele é mais um diploma. E se aquilo não for realmente uma das coisas que está dentro dos planos de Deus para a sua vida, você não encontrará alegria. Por isso que tem tanta gente frustrado no trabalho que idealizou, na carreira que sonhou, mas não era a proposta de Deus. Por isso que eu não estou falando de uma alegria que é conquistada simplesmente pelo esforço humano. Eu estou falando de uma alegria do Senhor, que é Deus que nos concede. Não estou de forma nenhuma fazendo nenhum tipo de apologia, que agora a gente vai ter que também descansar e esperar que Deus faça tudo por nós. Não é isso. Estudar é importante, construir é importante, correr atrás dos objetivos é importante, mas o mais importante é ter convicção que o seu sonho está alinhado com os planos de Deus. Senão você tem uma grande possibilidade de
não ser feliz. Nesse capítulo 8 que eu queria ler com vocês, eu não vou ler o capítulo todo, vou ler apenas o versículo 10 do livro de Neemias. Ele fala do povo de Israel, e é interessante que quando eu estava preparando essa mensagem, eu nem imaginava, acho que ninguém imaginava que hoje Israel estaria em guerra. Mas esse momento aqui é um momento de uma pós-guerra. Israel várias vezes na história foi atacada, e nesse período aqui tinha sido destruída. E esse tempo agora eles tinham reerguido os muros da cidade de Jerusalém, que é a cidade mais importante de Israel até hoje. Até hoje é a cidade mais importante do estado de Israel. Então o povo de Israel aqui, ele estava celebrando a reinauguração dos muros de Jerusalém. Esdras e Neemias foram, um para restaurar a fé e outro como governador daquele momento para restaurar as muralhas e toda a parte estrutural da cidade. E imagina como naquela época era importante uma cidade com seus muros, porque era uma espécie de tranquilidade para aquela cidade. E aí os muros de Jerusalém tinham sido totalmente destruídos. Então a cidade era totalmente vulnerável. E aí eles conseguem reerguer, e nesse momento aqui do capítulo 8, eles estavam felizes por esse momento. As muralhas tinham sido restauradas e eles tinham passado por muitas dificuldades, mas agora eles estavam livres e tinham a possibilidade novamente de adorar a Deus nas suas casas. E Neemias, ele exorta eles a se alegrarem, porque a alegria do Senhor é a sua força. E ele reúne o povo no centro da cidade, e eles ficam em pé de manhã até a noite, escutando a palavra de Deus ser pregada. Por isso, meus amados irmãos, no versículo 8, do capítulo 8, no versículo 10, Neemias falando àquele povo, ele diz: olha, disse mais: ide, comei a gordura e bebei as doçuras, e enviem as porções aos que não têm preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E é interessante que ele traz aqui alguns aspectos. Ele diz: olha, juntem, se alegrem, preparem um banquete, e também reparta com aqueles que por algum motivo não tenham com que se alimentar ou com que festejar. E faça isso com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E é interessante que essa força do Senhor nos ajuda a superar os desafios da vida. Porque eu não sei se você já passou por um momento muito difícil, e quando você sai desse momento difícil, às vezes você tem dificuldade de se alegrar, porque você pensa em tudo que foi perdido, nos problemas que aconteceram. E nesse momento aqui, o que Neemias queria é que o povo olhasse para frente, parasse de olhar para tudo que tinha acontecido, e agora lembrasse e agradecesse a Deus. É interessante, meus amados irmãos, porque nós, humanamente, temos dificuldade nessa mudança de chave. A gente passa muito tempo na nossa melancolia, a gente passa muito tempo na murmuração, e temos dificuldade de virar a chave para a gratidão. Deus traz a bênção, Deus nos concede o livramento, e muitas vezes a gente continua preso nos problemas que ainda existem. Parece que a gente não vive os tempos bons, porque estamos sempre pensando nas coisas ruins que acontecem. E é nesse momento que eu digo: nós precisamos buscar a alegria do Senhor, porque é ela que nos completa, é ela que nos faz tirar o foco dos problemas e nos faz olhar para a libertação e para a salvação. E por que eu estou falando tanto disso? Porque, por exemplo, a gratidão, ela é libertadora. E nós, cristãos, precisamos viver pela gratidão. Porque, meus amados irmãos, a nossa esperança está além de tudo. Além de tudo que vemos, além de tudo que tocamos, além de tudo que temos aqui hoje.
E se a gente não começar a pensar nisso agora, eu digo a vocês, nós vamos viver mais ainda frustrados. E por isso tem aumentado tanto as doenças em nosso país e no mundo, porque as pessoas não estão olhando pelos olhos da fé. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, parece até contraditório o que eu estou falando, mas é só para dar uma despertada. É difícil olhar para o mundo hoje, se não tivermos os olhos da fé, e pensar em tempos bons. É ou não? Dá para você imaginar um tempo bom se você não tiver fé? Dá para ter esperança se você não tiver fé? Por isso as pessoas não estão conseguindo. Por isso que o que eu estou falando para vocês não é uma alegria humana, é a alegria do Senhor. Porque ela é que nos dá força. Por isso que cada vez mais o diabo tenta nos afastar do Senhor, porque ele sabe que se nos aproximarmos dele, ele vai nos encher de alegria. E é interessante, eu posso trazer um testemunho prático dessa alegria do Senhor. No livro de Hebreus, capítulo 12, no seu versículo 2, Hebreus 12, 2. O autor dessa carta, ele diz algo extraordinário. Ele manda a gente olhar. Olhar para quem? Fixar os olhos em quem? Aí ele diz, olha, fixe os olhos em Jesus. Para aí, meu irmão. Para que você olha. Onde está teu foco? Onde está a tua verdadeira esperança? De onde vem tua alegria? Do Senhor. Porque Ele é autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos dá fé. É Ele quem autoriza a nossa fé. É Ele quem consuma essa fé. O qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, qual era a motivação de Jesus? A alegria do Senhor. E o que é que essa alegria fez com Jesus? Por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. A alegria levou Jesus para a cruz. A convicção da eternidade levou Jesus para a cruz. A certeza do cumprimento da ordem de Deus levou Jesus para a cruz. Às vezes, meu irmão, é essa convicção que precisamos buscar poderosamente. E ele diz, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu. Mas onde é que ele está? Onde é que ele está, meu irmão? Assentado onde? À direita de Deus. Pensem comigo. Jesus no Getsemane vivia um momento de muito conflito emocional. Triste, com medo, ora ao Pai, dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse sofrimento, passa de mim essa dor, passa de mim essa cruz. Mas logo, eu creio que cheio da alegria do Senhor, ele diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É isso que a Bíblia diz aqui. Foi por causa da alegria que ele estava proposto, por causa da convicção que ele tinha da eternidade, por causa da certeza que ele tinha no coração, que o melhor a fazer naquele momento era a cruz, ele suportou a cruz. Sabe por que talvez nós não estamos suportando bem os nossos dias? Sabe por que talvez nós não estamos suportando tão bem as adversidades? Porque talvez nós não estamos com os olhos fixos em Jesus, a nossa alegria. E aí quando as adversidades vêm, quando as lutas vêm, a desmotivação vem junto, o desânimo, e aí nós ficamos lá para baixo. Porque, meu amado irmão, a alegria do Senhor, ela é o que nos dá força para enfrentar os problemas com coragem. Foi a alegria do Senhor que deu força a Jesus como homem a enfrentar a cruz. É a alegria do Senhor que nos dá força para enfrentar as lutas que temos que enfrentar todos os dias, para ganhar nossos filhos, para transformar nossa cidade,
para ter a certeza e se manter fiel à palavra de Deus até o fim. Porque a alegria do Senhor é aquilo que nos dá certeza que Deus está conosco e que Ele vai nos ajudar em qualquer problema ou desafio que a gente possa passar. Vem uma alegria, uma certeza: eu não estou só. Deus está comigo. Ele é a minha força, Ele é a minha alegria. A alegria do Senhor, ela nos dá uma capacidade de ser resiliente. As adversidades vêm, as lutas vêm, a gente até sente o peso e a dor dos problemas, mas novamente ficamos de pé, porque Ele nos coloca de pé. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus sofreu, apanhou, foi cuspido, foi crucificado, mas com resiliência Ele ressuscitou ao terceiro dia. Está sentado à direita de Deus no trono. Se nós queremos vencer, nós não podemos olhar para os problemas, temos que olhar para Cristo, que está além dos problemas. Não foi à toa que Jesus disse: olha, meus filhos, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci. A alegria do Senhor, meus amados irmãos, ela nos traz esperança. Porque a alegria, ela nos dá certeza de um futuro eterno. Não é todas as pessoas que acreditam na vida eterna. Para muitos, é mais consolador acreditar em uma reencarnação. Para outros, é mais consolador, de repente, achar que não, morreu, está tudo acabado. Então vamos viver essa vida que ela é única. Não. Mas para aqueles que têm a alegria do Senhor, nós sabemos que tudo aqui é um tempo e será passageiro. Mas que existe algo melhor para cada um de nós. E esse Cristo, que enfrentou a cruz, fortalecido pela alegria do Senhor, nos garantiu que um dia voltará para buscar a sua igreja. Cada um de nós. E é essa esperança, é essa alegria que nesse momento precisamos rogar que esteja no coração dos nossos irmãos lá em Israel, lá na Ucrânia. Nós já recebemos mensagem de alguns missionários nossos nesses países. Como está sendo difícil para eles. Eles têm lugares lá subterrâneos para se esconder de bombardeios, mas eles não estão podendo sair de casa. Algumas cidades já perderam a sua energia. E você imagina o caos de você acordar e de repente sua casa não existe mais, a escola dos seus filhos não existe mais. Mas aí, meu irmão, a gente lê a palavra e essa palavra diz: olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Isso tem um sentido muito maior no coração daquele que crê verdadeiramente e que conhece a alegria desse Senhor e que sabe do poder dele em nossas vidas. E precisamos aplicar isso em nossos corações. Eu sei que assim como eu, meu irmão, você já viveu muitos problemas, muitos momentos difíceis, que talvez até veio na nossa cabeça: poxa, eu acho que eu vou mudar, eu acho que eu vou desistir dessa vida, eu acho que eu vou desistir desses projetos, eu acho que eu vou desistir dessa caminhada. Mas aí nós não encontramos sentido em outro lugar, e aí vem no nosso coração, de uma forma espiritual, a alegria do Senhor, que nos dá uma força de dizer: não, eu vou continuar, porque Deus está comigo. Nós passamos por vários problemas, e eu lembro um momento muito difícil na minha vida, que eu precisei muito dessa força e dessa alegria do Senhor. Foi quando nós tivemos o nosso terceiro filho, o pequenininho, e minha esposa é de conhecimento já dos irmãos, mas hoje nós temos vários visitantes aqui, irmãos novos também, que ainda não conhecem tão bem essa história. Mas ela quase perde o nosso bebê. Ela teve um descolamento da placenta. Então teve uma manhã que uma madrugada, era mais ou menos umas 3 horas da madrugada, que eu acordei, a nossa cama estava cheia de sangue. E naquele momento bate assim um desespero, bate uma incapacidade, uma impotência da gente olhar para a gente e dizer: Senhor, eu não sou nada.
Mas aí naquele momento a gente sente essa paz do Senhor, essa tranquilidade do Espírito Santo de Deus, e aí Ele nos traz essa força. E aí nós entramos no carro. Naquela época eu morava na Boa Vista, morava perto do IMIP, nós corremos para o IMIP ali, e graças a Deus, Deus fez a vontade dele e nosso filho está aí. Mas sabe uma coisa? Que naquela noite eu fiquei certo, se Deus não tivesse feito o milagre, Ele teria me dado paz. Mesmo se naquele dia, naquela madrugada, Ele tivesse levado meu filho, Ele não me desampararia. A alegria do Senhor não está condicionada às coisas acontecerem do jeito que a gente quer, mas é uma paz sobrenatural. A gente não entende, a gente não compreende, mas ela é real. Eu fui em paz. Eu fui em paz de dizer: Deus, faz a tua vontade. Se não for para esse bebê vir ao mundo, ele já é teu. O Senhor só vai apressar o momento dele chegar aí na glória, mas ele é teu. E nesse momento, meu amado irmão, só a alegria do Senhor quem nos dá essa força. Você que já viveu um problema parecido ou até talvez mais devastador do que esse, você sabe o que eu estou falando. Você sabe que alegria é essa, que força é essa que vem do Senhor. Pastor, e como é que eu preciso ou eu posso colocar isso mais ainda em prática na minha vida? E eu teria aqui, meus amados irmãos, 3 orientações de Deus para você. Primeira delas, conecte-se profundamente com Deus. Porque no momento que você precisa ouvir claramente a voz dele. E o diabo, ele tem tentado, eu diria assim, criar ruídos para que a gente não escute claramente a voz de Deus. Nos envolver com várias distrações para que a gente perca essa comunhão sincera com Deus. Porque quando nós estamos conectados, eu diria mais ainda, como o texto diz, focados em Jesus, centralizados na sua palavra, quando nós focamos em Deus e na sua bondade, nós somos capazes de experimentar essa alegria, mesmo em meio aos problemas e dificuldades. Mas a gente precisa estar focado em Cristo. A gente precisa estar vendo além dos problemas, sabendo que Cristo está no controle. Meu irmão, não é porque existem países em guerra, não é porque os filhos estão matando seus pais, os pais matando seus filhos, não é porque existem terremotos no mundo, doenças, pandemias, que Deus perdeu o controle da história, não. Pelo contrário, Ele já nos anunciou tudo isso. Tudo já era previsto. E Ele fez isso para nos preparar. Ele fez isso para dizer: olha, fiquem tranquilos, eu estou chegando. Tenham esperança em mim. Confiem em mim. Foque em mim. E o que eu digo a vocês: se mantenham fiéis. Fiéis a Deus. Fiéis à sua palavra. Não deixem que ninguém desfoque vocês. Segundo, orientação: passe tempo com outros irmãos. Pastor, por que é importante passar tempo com outros irmãos? Lembra que Neemias disse: olha, faça o seguinte, se tiver alguém precisando, reparte com eles também. Isso é tão importante porque quando o povo estava saindo lá do Êxodo, essa orientação veio. Moisés disse: olha, vai, mata um cordeiro, passa o sangue dele nos umbrais da porta e vive essa comunhão com a tua família. E se tiver alguém do lado que não tiver, chama ele para compartilhar com ele também. Porque quando nós compartilhamos, meu irmão, nossas lutas e nossas vitórias com os irmãos, nós geramos nos seus corações a alegria do Senhor. É maravilhoso compartilhar o nosso testemunho, da mesma forma que é maravilhoso ouvir as experiências dos irmãos. Por isso, meu amado irmão, dedique tempo de estar na igreja. É um momento bom da gente ter comunhão. Nós temos aqui os pequenos grupos da igreja, de mulheres, de homens, de adolescentes, que estamos aqui para compartilhar a nossa fé, para ajudar um ao outro, para fortalecer a fé um do outro. A gente já vive muito tempo no mundo. Você está no seu trabalho, muitas vezes só se aborrecendo. Você está muitas vezes no ônibus, no trânsito, só
aquela bênção de paz, né? O ônibus aqui é uma alegria, né? Os ônibus aqui em Recife, tudo tranquilidade, ninguém se aborrece nos ônibus, né? É uma semana muito, por isso eu estou recomendando a vocês. Sempre a igreja já foi maravilhoso, mas nunca foi tão importante como no tempo atual. Porque é um momento que a gente tem, como é maravilhoso o pequeno grupo dos homens. Sexta-feira, nós tivemos ali um futsal, não fiz gol nenhum, mas a comunhão com os irmãos é maravilhoso. Brincar com os irmãos, sorrir com os irmãos, compartilhar com os irmãos. Primeiro, se conecte e se concentre em Deus. Segundo, passe tempo com os seus irmãos. E o terceiro, sirva aos outros. Servir é muito bom. A Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Por quê? Porque quando você está dando, meu irmão, é porque você está conseguindo dar. Por isso compartilhe, sirva a Deus, sirva a igreja, sirva aos irmãos, sirva a sua comunidade, sirva aos seus vizinhos. Quero agradecer a Deus porque essa semana eu precisei de muita ajuda, tanto nas atividades da igreja, mas meu carro desde segunda-feira que está na oficina, o irmão André de vez em quando estava lá na porta dele, hoje o irmão Henrique também, né? E os irmãos assim, a irmã Jeane também me ajudando aí, graças a Deus, todos. Então cada um, meu irmão, e quando a gente compartilha, como é bom a gente compartilhar, como foi maravilhoso, a gente está lá com as crianças e todo mundo compartilhando, um servindo ao outro. Isso é princípio bíblico. O próprio Cristo disse, olha, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Jesus, por exemplo, na última ceia, nesse momento que a gente estava vivendo, antes da ceia, o que é que ele faz? Ele vai lavar os pés dos discípulos. Eu já expliquei para vocês que aquele serviço ali, ele tem um sentido muito importante para a igreja, porque a atitude que Jesus teve foi a do menor servo. Naquela época existia tipos de servos. Você tinha um servo que administrava a sua casa. Você tinha um servo que era o pedagogo, que ele ensinava seus filhos a ler, a escrever. Você tinha um servo que fazia comida. E o servo menos qualificado era o que lavava os pés dos patrões quando ele chegava da rua. E o nosso Senhor e Salvador, na noite da ceia, ele pega uma vasilha, uma toalha, e ele vai lavar os pés dos discípulos, para ensinar os discípulos o que é que a igreja tinha que fazer com esse mundo, lavar os pés das pessoas, cuidar das pessoas que estão sujas, e limpá-las, e fazer isso com amor. Eu fico imaginando Jesus ajoelhado, com aquela vasilha, com aquele pano aqui, lavando os pés de Judas, olhando para ele e dizendo, era isso que eu queria que você fizesse, mas você vai escolher. E aí depois ele vai lavar o de Pedro, e olha para Pedro, sabendo que Pedro iria negá-lo, mas ele não deixa de lavar o de Pedro. Meus amados irmãos, só a alegria do Senhor que nos dá força para fazer o que precisa ser feito. Por isso, concluindo, meus irmãos, a alegria do Senhor é a fonte da nossa força. E ela nos ajuda a viver uma vida plena e de grandes vitórias. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você estiver passando por algum momento difícil, busque a alegria do Senhor, porque Ele vai te dar força para vencer, hoje e sempre. Amém? Queria orar por você, queria que você, sentado onde você está, pudesse fechar os seus olhos, curvar a tua cabeça. E eu queria nesse momento pedir a Deus que derrame sobre tua vida a alegria dEle. Independente do momento que você está vendo, das lutas que você está vivendo, do problema, nesse momento apresenta o Senhor. E eu sei que Ele vai encher o teu coração de uma forma profética, de muita alegria. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Deus, na tua casa, e eu queria nesse momento rogar ao Senhor pela tua alegria. Oh Deus, obrigado, porque quando viemos para a casa do Senhor, nós entramos pelas tuas portas,
e deixamos os problemas de lado e entramos aqui para te adorar, para se encher do teu Espírito Santo. E a partir dos louvores nós vamos te adorando, te louvando, e a alegria vem entrando no nosso coração, e aí nós oramos, nós clamamos, nós pedimos pela vida dos nossos irmãos, e essa alegria vai aumentando. E aí, Deus, nós sentamos e atentamente ouvimos a tua voz, a tua palavra sendo pregada, e ela vai nos enriquecendo e nos fortalecendo e nos animando, nos dando alegria. Nesse momento, Pai, se ainda houver algum irmão nessa noite que não foi cheio dessa alegria, eu te peço, derrama agora em nome de Jesus. Assim também aqueles que nos assistem, assim aqueles que estão de repente tristes, preocupados, ansiosos, por algum motivo, Deus, eu te peço, arranca, Deus, a tristeza, arranca, Deus, as preocupações e coloca em nossos corações a tua alegria, porque ela nos dará força e sabedoria para vencer. Obrigado, Jesus. Obrigado porque eu estou sentindo essa alegria no meu coração. Obrigado porque eu tenho sentido prazer de fazer parte da tua igreja. Obrigado porque eu vejo o amor e sinto a graça do Senhor na vida desses irmãos que têm orado por mim, pela minha família, que têm orado uns pelos outros, que têm cuidado um do outro. Obrigado, Jesus, porque a tua alegria é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, e por isso, Deus, nós estamos de pé, e por isso enfrentaremos mais uma semana, e o Senhor nos dará vitória, porque os nossos olhares estão voltados para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. É assim, Pai, que eu te peço, que o Senhor continue abençoando